Fala, jovens! Estamos aí mais uma vez com Paletizados, o seu podcast preferido. E o recado? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Se inscreve nas nossas redes do Instagram, do Facebook, do TikTok, LinkedIn, até LinkedIn a gente já tem. Então segue nós aí, galera. E aí, moçada? Hoje a gente vai estar com dois convidados aqui que eu acho que ninguém conhece, acho que vocês nunca viram por aqui. Enos Viana e Márcio Salles. Enos Viana e Márcio Salles. Hora de canequinha. Canequinha nova, né? É isso, ó. Personalizados. By Wesley Reis Productions. Essa canequinha aqui vai ser distribuída para os nossos entrevistados, né? Aqueles que vierem conosco aqui nas primeiras edições vão receber aqui a nossa caneca. Não vai estar personalizada com o nome dele, talvez, depende, né, da proposta. Mas a gente vai conseguir aí fornecer uma canequinha do Paletizado para a galera que vier trocar uma ideia com a gente, falar do mundo da logística. E, inclusive, se você que está assistindo trabalha na logística e tem alguma história para contar, você tem algum caos, tem alguma experiência aí, e você fala assim, eu quero conversar com a galera do Paletizado, chama Boa. A gente também, que a gente vai te avaliar aí para ver se de repente você não vem dar uma entrevista aqui para nós. Cola aqui para a gente ver se a entrevista faz sentido, se o bate-papo faz sentido e a gente desenvolve aqui o tema. E tem que ter coragem. Se tiver coragem, chama a gente aí já no direct, no privado, e aí a gente conversa para marcar uma entrevista. O famoso desenrolado. Desencapado. Ei, vale. Então, galera, hoje eu queria perguntar para vocês aí. Como é que você entrou na logística, Salles? Como é que você caiu nesse mundo? Cara, você nem sabia o que era esse mundo, cara. Eu simplesmente passava na frente de um lugar, achava bonito. Certo dia, procurando uma vaga, fui numa agência de emprego que oferecia serviço temporário. Ia me colocar para trabalhar na Coca-Cola. Primeiro emprego? Não, segundo emprego. E aí, por acaso, a pessoa falou assim, tem uma que é mais longe, aí tal lugar, assim, assado. Aí eu perguntei, no pé do prédio de vidro lá e tal, ela então eu vou, me joga pra lá que eu vou, ninguém quer ir, eu vou. E aí cheguei lá, fui colocar auxiliar de depósito. Você tinha quantos anos na época? Tinha, deixa eu ver, 2012, 21 para 22 anos. Comecei lá no lixão da empresa, mexendo com incineração, o caminhão tombava, mercadoria vencia e tudo mais, ia para a incineração e jogava ali no lixão da empresa, que era onde os laboratórios iam fazer o ressarcimento, né, daquela incineração, ou então, sei lá, a empresa recolhia das farmácias e descartava, né? Tem lei para isso, de pegar medicamento vencido nas farmácias e descartar. E aí, fui olhando aquilo ali, eles diziam que precisava ganhar dinheiro com o laboratório para incinerar aquilo, só que ninguém fazia controle de nada. E aí eu já era acostumado a brincar de Lego, videogame, essas coisas, já tinha um raciocínio lógico. Já dominava computador, programação, isso tem ou ainda não? Já começava a mexer com programação, já começava a mexer com artes gráficas, mas não era tanto, não. Depois que eu fui aprender Excel, aprimorar na programação e outras coisas. E aí só botei padrão nas coisas, os caras começaram a encontrar o que não achava e repassar para os laboratórios para a lista do que tinha para incinerar, por lote, por vencimento e tudo mais. E daí foi crescendo, pegando o que ninguém queria fazer e trazendo à tona. Às vezes não era nem o que não queria fazer, tinha um problema que ninguém sabia como corrigir, e trazia aquilo ali, a solução para aquilo, e acabava que virava a minha demanda. Então, graças a Deus, sempre teve a oportunidade de eu pegar uma coisa, transformar aquela pedra bruta em uma joia, e aquilo ali virar uma demanda minha, né, e destacar. Então, começou assim, sem pretensão nenhuma. E o senhor? Começou como a maioria, né? Foi pego por... Já começou também, mesmo jeito do Salles, entrou lá ou já... Mesma coisa, não era que eu passava no lugar e achava bonito. Não era um sonho. Não era sonho, não era projeto, não tinha noção do que era logística. E fui convidado por um colega, parceirão meu. Ele tinha uma vaga lá na empresa. E eu falei, eu quero trabalhar. Para mim não fazia distinção do que se tratava, né?
E nesse Eu Quero Trabalhar, eu acabei sendo inserido no mundo da logística e é uma coisa que você entra e a partir do momento que você começa a entender o processo, começa a entender a quantidade de oportunidade que tem, você acaba abraçando. E foi o que Isso aí aconteceu. tinha quantos anos na época? Eu tinha 20 para 21. Mesmo quase a mesma idade, sabe? Na verdade, hoje é muito precoce. A turma hoje tem muito mais facilidade de acessar o mercado de trabalho porque tem muita oferta, né? Eu estou falando aí de 98. 98 era um problemaço emprego no Brasil, né? Um problemaço mesmo. Então, assim, hoje a gente está vivendo pleno emprego. Então, hoje, se o moço quiser trabalhar aí com 16 anos de idade, não pode, mas tem emprego. Então, assim, e aí nunca tinha ouvido falar no nome logística, né? Então, foi para mim um mundo novo. E assim, eu, contando a minha história mesmo, eu ainda pretendo escrever um livro para contar a minha jornada. Mas falando desse ponto exatamente, no primeiro dia, exatamente no primeiro dia, passei o dia inteiro lá e a minha atividade foi, primeira atividade, era classificar umas notas fiscais canceladas por ordem numérica. Então, tinha lá uma série de pastas lá espalhadas assim na sala onde a gente ficava lá e tinha que juntar esse negócio, classificar tudo, validar tudo e entregar na contabilidade, porque tinha que ir para o arquivo. Antigamente tinha lá os formulários, né, com a sequência numérica. Então, as notas fiscais elas tinham uma sequência numérica e um formulário. Então, era uma forma do governo controlar, né? Então, eu fiquei ali, cheguei a me explicar aquela atividade ali, eu falei, tranquilo, né? Peguei aquilo ali, fiz e tal. Quando deu, sei lá, 11 horas da manhã, eu comecei 8, quando deu 11 horas da manhã, eu já tinha feito as pastas, tudo organizadinho, já estava tudo na sequência ali, não tinha segredo nenhum, né? E estava lá muitos dias, porque a turma tinha outros empregos, né? Então eu fui... praticamente a mesma coisa que o salário, é o serviço que ninguém queria fazer. É o serviço que ninguém queria fazer, é o serviço do Badé. Quem está entrando é assim mesmo, e você está entrando com aquela energia toda, para mim, o que era? Qual era a dificuldade de classificar, né, um papel na ordem numérica sequencial ali? Mas aí, na época, já chegou a ver, tipo assim, isso aqui é uma oportunidade e tal? Ou era, tipo assim, era como, vou terminar isso aqui e vou embora mesmo? Não, então, terminar para ir embora não. Eu terminei antes porque eu queria já fazer outra coisa. Eu já entendi. Mas eu fiz mais alguma coisa, muito pouco no final do dia, porque eles estavam esperando que eu fosse demorar uns 2, 3 dias para fazer aquilo, né? Porque estava lá jogado embaixo das mesas, aquela confusão toda. Separei, organizei tudo, subi para a contabilidade, guardei tudo lá. Então, quando eu voltei do almoço, eu fui guardar lá na contabilidade, que o pessoal voltou. E quando deu no final do dia, eu falei, cara, eu vou aposentar fazendo isso aqui. Eu gostei dessa dinâmica toda, porque eu via as pessoas falando dos assuntos ali, compra, venda, e nessa época eu entrei no departamento de compras, né? Então, era o departamento que fazia compras, mas também fazia a parte de suprimentos, ou seja, eu fui apresentado à logística mesmo lá em 98, que quando eu comecei a ouvir falar da palavra suprimentos, que aí é onde você abastece todos os armazéns. Era uma distribuidora e a gente fazia abastecimento para o Brasil inteiro. Então, compra centralizada e abastecimento a partir dali. Então, ela comprava, às vezes, para trazer para Goiás e muitas vezes comprava para entrega direta. Então, você fazia aquela dinâmica ali, sem computador, sem os sistemas que tem hoje, papel impresso. Então, eu fui vendo eu passei o dia inteiro ali olhando aquele negócio e o mais engraçado, moçada, não foi numa cadeira que eu fiquei sentado numa bancada, tinha uma estrutura ali onde ficava a janela e aí tinha a sobra daquela estrutura. Então, eu fiquei sentado ali o dia inteiro, naquele concreto ali, porque não tinha computador. Eu me lembro que eram 2 computadores para umas 8 pessoas. Ixi. A realidade era essa, né? Lento pra caramba, COBOL, telona preta, né? Muita gente aí sabe o que é o COBOL, né? Acho que ainda usa até hoje. Mas naquele dia, assim, quando deu ali na hora de ir embora, eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu vou entender isso. Qual que é o horário de vocês, que vocês trabalhavam na época? Qual que é o horário normal? 8? Nas 8 às 18 já era o padrão de hoje, né? E com questão de alimentação, porque hoje a gente vê muitas empresas, tem restaurante e tal, já tem
não sei se eu posso falar de luxo, mas já tem você não precisa trazer de casa em muitas empresas, né? Na época lá que vocês começavam, como que era essa... Era R$3 para comer no prato popular. R$3 por dia. Não, cara, é engraçado que o meu primeiro emprego foi para substituir um office boy. E aí, esse office boy, ele chegava de manhã, o pessoal dava um monte de papel para ele, ó, você vai cliente tal, você vai no banco, faz isso, papapá. O cara sumia, voltava no outro dia. Aí quando eu fui substituir as férias dele, lá, primeiro emprego, 17 anos, primeiro dia fizeram a mesma coisa comigo, deram um monte de papel, toma aqui o dinheiro da passagem de ônibus e vai-te embora. E era R$3 para comer no prato popular, e aquela comida de seca. ônibus? Eu achei que você tava de moto. Aí. O cara office boy, não era motoboy. Tô viajando. Naquela época tinha office boy. Aí, pá, beleza. Fui lá, peguei o ônibus, fui em tudo quanto é lugar. Aí só que, tipo assim, eu dava 500 metros, eu tinha que descer. Eu dava 1 quilômetro, eu tinha que descer. Eu, tá bom, fiquei agoniado com aquilo, né? Só gastando passagem. Aí um dos clientes era uma sorveteria. Aí eu fui na sorveteria, entreguei lá a folha de pagamento da galera e tal. Aí a moça, você quer um sorvete? Aí eu quero, né? Claro. Sorvete. Aí beleza. Já que perguntou. Pois é. Segundo dia, tinha que ir lá de novo. Aí no segundo dia que eu fui, eu pensei assim, eu peguei a passagem de ônibus era R$1,90, R$2 naquela época lá em Belém. E de uma ponta da doca da cidade até outra, acho que dá uns 12 quilômetros. De onde ficava o escritório até mais ou menos ali a sorveteria, dava uns 7. Eu vou andando, que aí eu compro um sorvete melhor, com o dinheiro da passagem, e depois eu me viro para entregar. Fui lá, gastei o dinheiro da passagem na sorveteria, comprei lá um cascão com 3 bolas e tal, gastei o dinheiro da passagem todinho. Aí, só que os clientes estavam perto. E aí eu peguei e falei, vamos experimentar andar. Andando era mais rápido que o ônibus, que era muito trânsito, então... Tinha que esperar o ônibus chegar. Fui, voltei na Avenida Grandona e tal, e gastei meus R$8 em sorvete. Aí quando foi no terceiro dia, eles começaram a perceber que eu saía 8h30 da manhã e chegava 1h da tarde. Aí eles perguntavam, mas o que você está fazendo que você está chegando assim? Aí não, eu tô indo nos clientes entregar o que vocês estão falando. Mas o fulano não faz isso, o fulano sai daqui e volta só no outro dia. Aí, mas por quê? Não sei. Cadê? Você pegou quantos ônibus? Nenhum. Mas como assim você não pegou nenhum ônibus? Não, eu andei a cidade toda a pé. E o dinheiro está aqui. Aí o cara, não, você não gastou dinheiro, pode ficar. Uhum. Aí eu pegava o dinheiro do ônibus, das entregas do office boy para completar o lanchinho no dia. Que era só os R$3 do prato popular. Rapaz, essa questão aí do alimento, da alimentação da turma, é uma coisa que não é nova, muitas empresas já fazem isso, até por força de lei, há muito tempo. Mas antes era pior. Você tinha ali um vale ajuda, vale alimentação, vale alguma coisa. Mas o pior de tudo, isso ainda acontece hoje, é que não tem local para você fazer a refeição. Então, às vezes, você tem que levar, porque... E fornece, mas você não tem um local. A empresa até te dá alguma ajuda para você levar. Então, as pessoas, para economizar mesmo, elas levam de casa, mas não tem onde você sentar, fazer uma refeição, uma mesa, uma cadeira decente, e depois um local para você ficar. Então, lá eu me lembro que o nosso chefe lá, que é um cara extraordinário nesse sentido humano, ele fez um convênio com um restaurante que tinha lá próximo e ele arrumava confusão com a empresa lá e a empresa pagava para a gente o almoço. A gente almoçava lá, que era um mínimo nível de decência, né, que tinha, né? Mas, assim, eu me lembro que a turma ganhava um ticket ali e comprava, outras pessoas levavam e os colegas almoçavam lá em algum lugar. Depois de muitos anos, a empresa se organizou, né? Ela fez refeitório e a coisa melhorou. Mas não tinha isso não, cara. A turma tinha que se virar mesmo, levar marmita e tal. Mas daí tem a questão, só voltando aqui, aí o cara, o outro antes do Salles, né, deve ter falado, o cara quer ver o meu esquema, moço. Eu chegava de noite, o cara chegando 1h, calma. Cara, assim, eu penso o seguinte, sempre vai ter oportunidade de você fazer o correto e o incorreto, sempre. Vai ter sempre isso. Se você faz o correto, você pode simplesmente não ser reconhecido ou ser taxado de forma errada, né? De que você é um bobo, que você não aproveitou a oportunidade. E se você faz o errado, você vai ter que estar fugindo da realidade a vida inteira. E aí, às vezes, esse cara
Até hoje tá fazendo isso, né? É duvidar, Até hoje tá fazendo isso. Então, assim, procuro melhorar o processo. Se eu puder dar um conselho num contexto desse, eu falo, procure melhorar o processo. Procure o cara conhecer o processo e depois você melhora ele, né? Então, faça isso e você vai poder tomar quantas bolas de sorvete você quiser. Boa. Mas daí, tratando, como a gente falou no almoço, agora a gente tá no almoço, e a parte de resenha? Porque sempre tem, né? Você encontra a galera lá na parte da resenha aí, como é que era? A galera, por exemplo, no primeiro dia, a recepção foi boa, teve aquela exclusãozinha ali da galera, a panelinha? Eu sou o pior, cara. Nunca fui o cara da resenha, nunca dei conta de ser o cara da resenha. O entrosamento ali com a galera sempre era mais tarde. Não, eu nunca tive esse negócio de tratamento assim, diferente, nunca tive esse negócio assim, na hora da turma. Eu nunca consegui tirar o horário de almoço assim, e ficar à toa. Eu sempre estava ocupado, com a atividade. Então, mesmo no horário de almoço? Mesmo no horário de almoço. Batia ponto e eu continuava trabalhando. Eu sempre fiz isso. Sempre foi uma coisa natural minha. Pegar. E aí, óbvio, você vai sair, você vai almoçar com a galera, você vai sair e vai almoçar com a galera. Mas o dia a dia meu ali, se eu pudesse ficar aí, aproveitar aquele momento para poder fazer a atividade que eu precisava fazer, eu faria. Eu fazia. E ainda faço. Né? Muita gente não almoça comigo, porque eu almoço trabalhando, né? Eu trabalho almoçando. Então, assim, mas na resenha ali, de sair também depois do horário, também nunca fui dessa turma, né? Então, eu acho que tem sim a resenha, tem aquela turma do momento do café ali. Você já viu que tem a turma do café, quando dá a hora do café, sai todo mundo junto. É combinado aquilo ali. E muitas empresas, isso é uma coisa que a gente precisa ter uma visão muito pragmática em relação a isso aí. Muitas pessoas, elas continuam na empresa por conta da resenha. Elas continuam na empresa por conta dos colegas, por conta dos papos e das fofocas que rolam ali. Aquilo, para elas, faz mais sentido que o salário, do que o esforço que elas têm que fazer, do que carreira. Né? E está tudo bem. Tem gente que acha bacana, está na empresa por conta do campo de futebol que tem lá. E está tudo bem. Eu não vejo isso como um problema se a pessoa escolheu ter esse contexto para ela. Eu acho positivo e está tudo bem. Mas como eu sempre pensei cara, eu tenho um problema aqui e eu preciso ajudar a resolver. Não sou eu que vou resolver, mas eu quero ajudar a resolver. Tem uma demanda aqui, tem um motorista esperando, tem alguém precisando disso aqui, e se eu puder ajudar, eu vou fazer. Então, eu acho que quando você tem essa visão, você acaba não curtindo as outras coisas, mas a resenha, ela é necessária. Saudável. É saudável. Né? Eu vejo ela como saudável. E aí, cara, assim, eu aprendi que o ambiente não precisa ser pesado, mas também não pode ser aquela palhaçada relaxada, onde todo mundo está o dia todo só brincando e não faz nada da vida, né? Mas a gente tem que promover um ambiente assim saudável, de ter um momento ali de descontração. Vai dando tal hora do dia ali, já começa a bater o sono, já começa a bater o baralho, eu já solto uma coisa aleatória assim, para o pessoal já ficar meio, putz, esse cara é maluco, tá falando o quê? Nada a ver, é justamente para isso, para a pessoa dar uma ligada ali, porque a pior coisa que tem é você trabalhar com aquele tipo de gente assim que tá do lado ali, você tem que ficar travado. Não pode falar nada, não pode dar um espirro, nem nada. Aí quando o cara sai da porta, você começa... Não. Do mesmo jeito que entra, fica ali, sai, o ambiente vai ser o mesmo. Né? Claro que a gente tem que dosar... fofoca é legal, fofoca é bom, às vezes a gente se interage ali, não tem como falar, fofoca é ruim. Tem coisa ruim, mas o que mantém às vezes a resenha no meio da galera é isso, esse poder compartilhar a informação. Às vezes um fala e tal, e claro que tem coisa que a gente não tem que levar para frente, mas o cara chega falando lá o fulano, peguei esses dias ali, caindo do banco, dormindo, caiu e acordou, assustou e tal. Esse tipo de fofoca leve, não coisa pejorativa que sai denegrindo os outros. Então, manter um ambiente de descontração, cara. Nunca fui de esse cara que leva pra gandaia, pra festa, mas sempre fui um incentivador de botar a lenha na fogueira para os outros fazerem. Poder fumaça, né? E agora, voltando do almoço, vamos falar agora sobre, como vocês falaram, sempre teve ali e tal, teve a parte de
é saudável, tal, né? A resenha, mas em relação ao trabalho em si. O que motivava vocês? Tipo assim, eu vou voltar agora, tal, eu tenho que entregar isso aqui. Tem muita gente que a gente vê por aí, eles querem que acabar o dia, né? O que motiva eles é a hora de 6 horas ir para casa. Mas no caso de vocês, o que motivava ou motiva vocês até hoje a querer crescer, desenvolver e tal, trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas? Mas, cara, acho que tem diferente de geração. Porque hoje em dia você pega a galera aí de 20 a 25 anos, eles querem estar no celular. Tem um tempinho no serviço, uma folguinha ali de uma demanda e outra que acabou, e vai ficar tranquilo. Em vez de procurar um Excel, procurar um vídeo para aprender uma coisa, aprimorar aquilo e até mesmo inventar um propósito para a própria vida, não, o tempinho tá no celular, vendo resenha de YouTube, Facebook e tal. E na minha geração já não era assim. Na minha geração, todo tempo que você tinha parado de uma demanda e outra, tinha uma folguinha, você ia estudar, você ia aprender música, você ia trocar ideia com o outro para aprender e tal. Então, varia de geração para geração. Eu acho que tem esse impacto geracional, né? A gente tem muito digital, né? Todo mundo gosta do celular. Eu mesmo sou um viciado no celular, estou com ele o tempo todo. Mas eu acho que tem uma questão de propósito, de você querer fazer alguma coisa com o seu tempo. Porque, no final do dia, a gente tem que pensar no tempo. Nós vamos ter um tempo que nós estaremos aqui fazendo as coisas com uma certa força, depois você vai ficando mais velho, você vai perdendo essa força, você vai perdendo essa energia. Não é o mesmo pique, você não tem aquela mesma dinâmica, e é óbvio, né? Você cria atalhos. Como você vai aprendendo, você vai criando atalhos e você produz até mais quando você está mais velho. Mas, falando do dia a dia, se você não estabelecer processos para você e projetos para a sua carreira, você acaba passando o tempo e caindo numa cilada que a gente vê muita gente caindo hoje, que o cara, ele entra naquela vibe, olha, o melhor dia para mim é sexta-feira e o pior dia para mim é segunda-feira. Então, a vida dele fica um carrossel horrível, porque o cara não tem propósito. Porque se o seu propósito é chegar na sexta-feira, eu não sei vocês, mas vocês já prestaram atenção quando dá ali 18 horas que dá. Hoje não pode bater mais sino, né? Lembra que antigamente tinha o sinal, né? Nas empresas, eu acho que não pode mais, acho que é proibido esse negócio, né? Tinha que ser proibido na escola. Campo de concentração? Eu acho que não pode mais, não. Parece que tirou essa parada aí, sabe? 8 horas batia, né, o negócio, e na hora do almoço, na hora de voltar e na hora de ir embora. Então, assim, se a gente concentra a nossa vida nessa janela, né, que o melhor dia da semana é a sexta-feira, porque vai entrar o sábado e o domingo, e eu vou continuar vivendo essa vida medíocre, porque eu não vou fazer nada no final de semana também, porque eu sou praticamente um gado, né? Eu só sirvo para comer e dormir. Eu não faço nada, eu não aprendo nada, eu não evoluo enquanto pessoa. Então, eu preciso repensar isso, independente da minha idade. Eu preciso olhar o que eu estou fazendo, se eu estou evoluindo, se eu estou aprendendo, se eu aprendi a tocar um instrumento, se eu aprendi a programar, se eu aprendi a mexer. Agora é a história da IA, né? Se eu li sobre, o que eu estou fazendo, né? Mas esse aí, no caso, teria alguma coisa a ver com aquela parte do legado? O que eu vou deixar? Tal, eu acho que isso aí já é uma coisa maior. Eu acho que isso é uma coisa maior. Porque, assim, a gente sendo bem sincero, a grande maioria do povo brasileiro trabalha para subsistência, para sobreviver, para comer, né? Então, ali, olhando para a pirâmide de Maslow, né, ali é a sobrevivência. Então, eu preciso comer, eu preciso ter uma casa, eu preciso vestir, preciso estar protegido ali do essencial, né? Eu preciso ter o essencial. Depois você você resolve isso, você começa a ter outras necessidades. E aí, legado, na boa, eu acho que já está lá para cima dessa pirâmide. Já é uma quantidade de pessoas bem menor que pensam em deixar legado, que pensam em deixar algo
para que os outros que vierem, né, eles possam ver e possam usufruir daquilo. Então, legado é uma coisa assim que eu vejo que é uma outra fase da vida. Então, primeiro é o fato de você, olha, eu tenho um propósito. O que é o propósito? Meu primeiro propósito era a sobrevivência mesmo, né? Vim de uma família muito pobre, então eu precisava criar mecanismo ali para eu sobreviver, né? Depois que você faz essa fórmula acontecer, você fala, cara, deu certo, eu sou independente, eu consegui pagar minhas contas e ter o mínimo ali para sobreviver, e você começa a olhar para outras coisas e falar assim, bom, agora eu posso replicar isso, posso fazer com que as pessoas também possam ter oportunidade de acessar coisas que eu não tinha e hoje eu tenho. E depois que você vê isso sendo replicado nas pessoas, você começa a pensar coisas maiores. Eu posso levar isso para uma quantidade maior de pessoas, eu posso levar essa ideia, levar esse propósito, esse jeito de enxergar a vida para mais pessoas. E aí, à medida que essas pessoas vão entendendo a sua fala, aí você começa a pensar realmente em legado, pensar em futuro, em posterior à sua partida, o que você deixou, né? Então, eu acho que é um projeto um pouco mais longo, né? Não, legal. Mas daí, se tratando dessa parte aí, para vocês, agora como gestores e tal, como que vocês enxergam, então, essa questão da mensagem? Como que eu vou transmitir essa mensagem para outras pessoas, para elas começarem a entender também as oportunidades e tal? Então, hoje a gente tem a visão do chefe, né? Aquele cara lá que chega lá e diz, agora eu sou o chefe. E tem um cara que realmente é um treinador de pessoas, né? O cara tá lá, ele não só lidera, ele ajuda realmente as pessoas a se desenvolverem e tal. Como que vocês tratam essa mensagem hoje? Como com a equipe e tal? Hoje, isso, cara, eu não sei, é uma característica minha. Eu não tenho medo de me meter nas coisas. Por mais que eu não sei o que vai dar, eu vou e descubro o caminho. Não tem esse negócio de, não sei, eu tenho medo, então, você nunca vi. É aquele receio de falar assim, eu não sei, chamar alguém para ensinar, você não tem também. Cara, vamos supor, se o cara falar assim para mim, eu preciso que você faça um balanço da minha empresa, eu não sei quem procurar. Eu não vou fazer porque eu não tenho domínio em contabilidade. Mas o cara fala assim, eu preciso abrir um negócio e a gente vai ter que, sei lá, ir para tal estado, fazer um stand de vendas, um marketing e tal. Eu falo, vamos junto, porque pelo menos a mão braçal você vai ter. O cara para ajudar a montar as coisas, a falar com as pessoas, fazer acontecer. Vamos lá. Mas tem gente que fala, não conheço aquele lugar, nunca saí desse mundinho, eu tenho medo de falar com as pessoas, sabe? E por mais que você veja potencial, tem gente que... Já tive gente com puta potencial que eu falo pra pessoa, cara, vai, faz. Não, mas eu não me sinto à vontade para isso e tal. E você tá falando, mas cara, você tem potencial, você dá conta de fazer, porque a gente não vai dar como é que fala? A responsabilidade para a pessoa, sendo que a gente não experimentou. Porque com certeza a gente já experimentou no nosso caminho, viu que dá certo e com a pessoa também pode dar. É só ela querer. Mas tem gente que nem você passando pelo que passou, instruindo, acredita. Então eu falo, vai se lascar mesmo, ficar pobre a vida toda aí, foda-se. Sabe? Mas eu, graças a Deus, nunca tive isso. E a principal coisa é isso, é a vergonha, é o medo, é perder isso. Porque quando você coloca num cargo de liderança, a pessoa num cargo de liderança, a primeira coisa que ela vai ter é cobrança e desafio. E aí, eu não sei falar com as pessoas e tal. Então, isso amadurece. E isso faz... vai chegar numa época que o indivíduo ele vai olhar e vai falar assim, poxa, evoluí, então eu dou conta. O que tem mais para frente? Só que tem gente que percebe isso cedo, tem gente que percebe isso tarde. E o que eu sempre falo para as pessoas? Cara, eu estou com 35 anos. Então eu falo, passou dos 30 anos, você tem que tentar virar gestor. Porque daqui a pouco você está com 40, 50, é difícil você achar uma empresa que vai querer um velho para bater caixa, carregando e descarregando caminhões. Vão querer novinho, cheio de vitalidade, que aceita receber menos e tudo mais. É isso que vai querer. Então você tem que se preparar, você tem que pegar o teu know-how, você tem que ter noção de si. E muita gente não tem. Chega com 40, 50 anos e o cara ainda está ali na mesma ali, trabalhando de auxiliar, de assistente.
não desmerecendo, mas ele tem um potencial e não usa o potencial, vai ficar com medo ou deixa para perceber isso tarde demais. Às vezes pode ser que seja por criação, que nunca teve esse tipo de coisa, gente para incentivar ele aí, né? Ou seja por medo mesmo, ou quer ficar naquele mundinho ali. Mas, cara, já vi muita gente com potencial aí que você fala, pô, esse cara vai dar certo. Quando você conversa com ele, vamos. Aí o cara, não dá, acho que eu não vou dar certo. Esse dia eu liguei pro cara e falei assim, cara, ganhar 20 mil gerindo pessoas ou ganhar 10 mil programando o sistema com possibilidade daqui 5 anos chegar nos 20 mil e ter um negócio seu. Aí ele falou, não, prefiro os 10 mil. Mas você vai gerir pessoas, você vai ter pessoas abaixo de você, um negócio tal, ganhando ali tranquilão, que você não ganha hoje. Eu cara, não, prefiro os 10 aqui, porque eu não gosto de mexer com gente, eu gosto de programar. Aí a cabeça de cada um, né? Então tem isso também. E aí, Enos? Cara, eu acho que aí sim você tem um conflito geracional. Agora sim eu entendo que essa geração, não porque ela seja pior ou não porque ela está não é nada contra a geração. É que hoje você tem falas que são mais difundidas hoje, principalmente por causa das redes sociais, que diz o seguinte: por que muita gente não quer ser gestor hoje? Porque o nível de cobrança é muito alto, você não almoça direito, você não tem final de semana, você não tem feriado, você responde por outras pessoas. Então, antigamente, as pessoas não falavam disso, não falavam das dores de quem é líder. Então, as gerações que vinham falavam, eu quero ser líder, meu chefe está ali, sempre arrumadinho, né, cabelinho sempre penteado, está sempre participando de reunião. Eu vou dizer uma coisa para vocês que gostam de reunião, tá? Olha para mim, quem gosta de reunião. Reunião é a pior perda de tempo que tem na empresa. É uma baita de uma perda de tempo. Aquilo ali é nós assinarmos ali a nossa incompetência, porque muitas vezes a reunião, você passa ali metade do dia anterior preparando essa reunião, aí você vai para a reunião para um ofender o outro, e que é isso que acontece, exposição do ser humano. E depois você tem mais meio dia para poder responder aquela reunião, fazer um plano de ação, que coisa que ninguém vai ler, ninguém vai fazer. Reunião para tratar reunião. Reunião para resolver a reunião e depois marcar uma reunião para falar da reunião. Então, assim, a reunião ela já virou piada no meio corporativo, porque todo mundo sabe que no final do dia é isso. E ai de você se não levar uma boa apresentação, não levar um PowerPoint bonito, mostrando os números, que todo mundo deveria pegar esse número, olhar e trabalhar em cima do gap ali, não ficar falando da coisa toda. Então, assim, reunião, para mim, ela mais machuca as pessoas do que faz com que a coisa ande. Então, as pessoas pegam tudo isso e hoje elas falam dessas dores, falam da cobrança que é mais ríspida. O dono, quando ele cobra de você, ele não cobra de você de uma forma assim muito... que não te deixe constrangido. Normalmente é assim que funciona, sabe? O cara ele tem essa forma de cobrar porque ele acha que aquilo ali é uma forma que o cara vai escutá-lo. Então é muitas vezes ofensiva, é agressiva, é atacando sempre. E isso o gestor, quem é gestor é que filtra isso para levar para a equipe. Essa é uma parte que ninguém vê, né? Ninguém vê. Muitas vezes você fala, meu gestor é fantástico, mas a quantidade de coisa que esse cara filtra para poder levar para a equipe é absurda. E aí, por isso que muita gente não quer mais essa responsabilidade, absorver isso daí. Mas eu digo, eu sou muitas vezes questionado, e a literatura já provou isso, né? Então eu perdi minha razão, mas para mim ainda é assim, as pessoas que são líderes nascem líderes. Eu não consigo entender que isso não é verdade. Eu conheço muita gente que, como o Salles falou, são caras muito bons, são pessoas que têm uma capacidade de entender o negócio muito rápido, muito bom, mas quando você o engloba com todo o contexto, o processo e as pessoas, ele é engolido por um ou por outro, porque ou ele dá atenção para uma coisa ou dá atenção para outra. É difícil demais
quem consegue colocar essas coisas no mesmo lugar e fazer isso virar resultado. É muito difícil. Então, pessoas aí que acham ruim ser líder e pessoas que não valorizam seus líderes, entendam o seguinte: o líder ele é uma pessoa que, se ele é um bom líder, ele precisa ser muito respeitado. Se ele for filho da puta também, aí ele tem que ser tratado como tal, né? E é um ponto também que acho que foi o senhor que me falou uma vez sobre isso aí, né? Que tem pessoas que não querem ser líder, né? E eu meio que eu duvidava um pouco disso. Eu falava assim, não, mas não é possível, que ninguém quer melhorar, ninguém quer crescer na empresa, não é possível, desenvolvimento pessoal. Até eu começar a conversar realmente com pessoas. E se chegaram com uma pessoa com um potencial realmente gigante, e aí, mano, vai tentar uma oportunidade lá, abrir uma vaga. Não, aqui tá bom pra mim, tá dando pra morar, comer e vestir, tá de boa. Vou ficar preocupando com outra coisa pra quê? Da horário eu vou embora. E aí, quando a gente vai para um contexto mais profundo, é assim, ó. Se você não tem aqueles... Porque assim, ó, tem muita gente que quer ter um carrão. Tem muita gente que quer morar numa casona. Tem muita gente que quer gastar dinheiro viajando, quer ter um relógio, quer ter bens materiais que custam uma grana, que custam muito dinheiro. Então, esse cara vai correr atrás de dinheiro para que ele possa possuir tudo aquele desejo. Mas tem gente que não se importa de ter um carro, desde que o carro leve ele para cima e para baixo. Não se importa de morar numa casinha legal, a casa do cara é legal. O cara tem uma casinha legal, sabe? As contas pagas ali em dia, o cara come bem, tem uma comida boa. O cara não se importa de luxo, porque uma coisa é o seguinte: tem tênis do dia a dia aí que custa R$1.000, mas tem tênis que você paga 200. E às vezes o conforto ali é o mesmo. Só porque um tem uma marca ali, tem um tênis do lançamento. Aí eu digo isso para uma camisa, eu digo isso para uma calça, para um relógio. Então, assim, dependendo do que você dá como valor, porque às vezes o cara ele tem como valor, fala o seguinte: olha, eu gosto de ir para a minha igreja, eu gosto de tocar, fazer meu som, eu gosto de ir lá para os meus amigos, gosto de ir lá para a minha família, gosto de pescar, eu gosto do meu futebol. Quantas pessoas que preferem ter essa qualidade de vida? Para eles isso é qualidade de vida. Faz sentido nenhum ele estar numa reunião às 18 horas. Para ele, 18 horas, ele tem que estar lá com o cartão de ponto na mão para bater o ponto e ir embora, porque o que faz ele feliz está fora da empresa. Ali ele cumpre o horário dele. Está tudo bem, só que o cara tem que entender que ele vai passar a vida inteira ganhando um salário não legal, porque é assim que funciona, é assim o jogo. Ele não vai ganhar um salário legal, ele não vai ter oportunidade de conhecer alguns lugares que talvez ele fosse... O cara gosta de futebol, de repente quer ir assistir o jogo do Real Madrid, do Barcelona, quer ir ver um Bayern jogar, e aí tem que ir lá na Europa. Quer assistir um mundial de futebol, então ele vai ter que gastar dinheiro, então ele vai ter que ter dinheiro. Então, assim, tem todo esse cenário que a gente precisa avaliar na hora de tomar a decisão. Eu muito respeito aquele que diz o seguinte: olha, eu não quero... Eu já tive essa oportunidade, mas eu não quero ser líder. Eu não quero entrar nessa jornada aí. Eu fico desconfortável ir para uma reunião. Eu fico desconfortável ter que chamar a atenção do colega. A gente precisa também saber respeitar o limite das pessoas, porque, de repente, as pessoas estão adoecidas, porque elas foram convencidas de que elas eram líderes. E, daí a pouco, essas pessoas começam a ser tratadas como incompetentes, porque elas não conseguem entregar, e a culpa nem é delas, porque elas foram forçadas a estar ali. Então, eu acredito, sim, que as pessoas têm essa visão e a gente precisa respeitar. É óbvio que eu também penso que a gente deve instigar as pessoas para que elas queiram crescer, para que elas queiram ter oportunidades. A gente precisa instigar as pessoas. Acho que esse é o papel. E outra coisa, que tem gente que... Cara, não sei o que se passa. Eu posso estar dizendo que eu era assim quando eu tinha meus 18 anos, trabalhava com telemarketing, não sabia nada assim, praticamente da vida, e achava que aquele mundinho ali de ganhar salarinho, de comprar meu lanche na esquina e comprar uma roupinha legal, dar com o celular da moda, ter videogame, computador bom e tal, era aquele mundo. Só que aí um dia, sei lá o que me deu, às vezes me dá esse surto de raiva, que eu trabalhei 2 anos e meio em telemarketing. E aí eu ficava olhando aquele povo lá e tal, e tinha gente lá 15 anos trabalhando a mesma coisa de atendimento, se gabando que eu estou trabalhando há 15 anos, com telemarketing, não sei o quê, e o povo fazendo comemoração para ele e tal. Aí um dia eu tô... Ganhar a mesma coisa. Aí um dia eu tô lá sentado,
Aí eu falei, cara, minha vida é uma merda, velho. Eu vou ficar nessa porra aqui até quando, ganhando salário, iludido que trabalhar 6 horas por dia vale alguma coisa aqui. E eu fico vendo aqui o povo no site disso daqui, entra dizendo que é meio período para estudar, para trabalhar, mas chega aqui e vira acomodado e tal. Poucos se tocam. Aí eu peguei, no mesmo dia eu pedi conta. Só que nem podia pedir conta. E, cara, não deu errado, não. Aí foi depois que eu entrei na logística e tudo mais. Mas se eu não tivesse tido essa insatisfação, talvez hoje estaria desse jeito aí, acostumado com bolinha, com saidinha, e não teria saído do lugar. Mas assim, ó, e é isso. Por que eu se tem um ponto que eu falo com as pessoas sempre, e vou falar sempre, as pessoas precisam falar das carreiras. As carreiras. Ninguém fala, você pode ver, a maioria dos gestores não fala em carreira. Ela tem medo de perder o colaborador, se o cara melhorar, se o cara aprender, se o cara começar a enxergar as coisas, o cara vai embora. É melhor esse cara ir embora do que esse cara ficar te dando dor de cabeça. Então, desenvolva as pessoas, porque sua empresa vai desenvolver. Quando a gente olha para grandes empresas, grandes times, tem grandes jogadores. É assim que funciona. De repente, se você quer continuar numa empresa medíocre, você tem que estar cercado de gente medíocre. Uma vez, estou na igreja, né? E aí abriram o microfone lá. Quem quiser contar um testemunho, venha contar aqui e tal. Aí chegou uma mulher lá e começou a contar, gente, que aconteceu um milagre, Deus é maravilhoso, isso daqui, papapá. Fui promovida. Aí a galera, promovida, não sei o que, tal. Depois de 20 anos, eu alcancei o cargo de supervisora na Caixa Econômica Federal, não sei o que. Aí eu olhei, caramba, eu não estou trabalhando nem 10, já sou coordenador, tenho nem faculdade. Uma mulher 20 anos esperando para ser supervisora e tal. E aí eu fui promovida, graças a Deus que a minha chefe se aposentou. Aí eu olhei, eu tava certo dessa porra de funcionário público, aí não era pra mim não, mano, porque eu não ia ter que ter tempo. Esse saco de 20 anos para ser promovido a supervisor num órgão público. Cara, o órgão público é que esse pêndulo aí é pesado. E aí vira e mexe vem essas tapas na minha cara sem que eu me ligue, eu falo, eu tô no caminho certo, então. Mas a gente tocou num assunto aqui legal, até acho que é o último bloco nosso aqui, pra gente encerrar. Tem a questão também do ambiente, né? Que eu acho que a gente não pode negar isso. O ambiente que você está também, por exemplo, as pessoas em si. Se você andar com pessoas, não sei se eu posso falar isso, medíocres, vai acabar com isso. Você vai acabar sendo igual. Você precisa trocar de mesa. Tem uma frase que eu achei muito interessante num livro que eu vi, que você sempre tem que trocar a mesa. Se um dia você for o melhor da mesa, troca de mesa. Vai para uma mesa melhor. E se tratando disso, quem que foi, ou quem foram, ou quem é, na verdade, o mentor, assim, que você fala assim, com esse cara aqui eu aprendi bastante. Teve esse cara, na verdade, ou foi tipo assim, foi meio que um autodidata mesmo? Foi a vida que ensinou? Ou teve um cara aqui que você se espelhou, te ensinou bastante? Quando eu estava nesse limbo de call center, eu tinha costume de olhar e falar assim, é porque indicou. É porque é puxa-saco, é porque não sei o quê. Só que depois, com o tempo, eu aprendi que, você pode do nada explodir, virar um cara, mas você vai sair daqui até lá sozinho e muitas das vezes esses caras sem estrutura volta para baixo de novo porque foi só um pico. Você vê aí hoje em dia esses cantores aí, 2 meses está no alto, daqui a pouco já cai. Né? Porque o cara deu um explosão tão grande e não teve uma base. E eu aprendi que hoje, principalmente na logística, se você não fizer network, se você não trabalhar direitinho e não tiver alguém para te ajudar, você não cresce. Boa, network foi uma palavra boa. Quem já passou por aquilo que você está passando é que tem condição de te guiar. Por exemplo, eu vou comprar uma Ferrari. Eu vou pedir conselho para o cara que anda de Chevette. Eu vou chegar... Eu já tive muito isso, até na família, cara. De falar assim, eu vou comprar uma casa, um apartamento e tal. A pessoa nunca mexeu com isso, já fala, não, mas as taxas é cara. Não, mas o banco come juro. Não, mas não sei o que, o corretor só faz. Blá, blá, blá. E começa essas coisas, sabe? Então, eu vou comprar uma Ferrari e vou pedir conselho lá no meu grupinho de amigos que
de golzinho quadrado, com som rebaixado. Que anda de ônibus. Chevette, anda de ônibus e tal. Os caras vão falar, não, é muito caro. O IPVA disso é muito alto. E não sei o que. Você vai andar onde? Olha o valor do seguro. Pra você andar aqui no bairro. E não sei o que. Então, se você está nesse patamar de querer coisas maiores e você está nesse limbo ali, nessa merda de gente que não te ajuda, que não tem, não é nem que não te ajuda, é que não tem o conhecimento suficiente para te dar base para crescer, geralmente tem alguém em cima que vê a oportunidade de você, olha o seu potencial e fala, esse cara aqui vale a pena investir. E às vezes a pessoa usa como case, ou então para ajudar mesmo, né? Então eu aprendi que tem isso, não só no logístico, mas em vários ramos. O cara que quer trabalhar sozinho, que acha que aquele mundinho é o dele ali e que ele não precisa de ninguém, trata todo mundo de qualquer jeito, sai do emprego e não fala mais com ninguém, não tem amizade e some. Igual, eu já vi muito cara que saiu do emprego, estava num grupo nada a ver, de amigos, aí sai porque saiu do emprego. O que tem a ver? Não vai falar mais com o povo, ela nem tinha raiva de alguém e tal. Não eram amigos, eram colegas de trabalho. Então, né? Essa questão do network também tem a galera que não entende ainda o valor de um almoço, né, cara? Tanto que um almoço pode mudar as coisas. Então, cara, principalmente na logística, eu vejo que o cara chegar aqui em cima, ele tem que reconhecer que tem pessoas que já passaram pelo que ele passou e se espelhar e procurar conhecer, estar junto, estar perto, demonstrar interesse, né? E não ficar se acuando o tempo todo, ficar o tempo todo desdenhando e achar que aquilo é um mundo distante ali, só fala mal. Cara, pra mim tem um nome, Israel Pereira Lima, um cara que mudou minha vida no sentido de carreira. Foi um cara que falou pra mim... Era pra falar nomes? Era pra falar nomes. Tem um nome. É óbvio que... Não são todas as pessoas que têm essa sorte de ter uma pessoa que consegue traduzir para você o que você é, o que você tem de potencial e fazer você acreditar nisso. Porque essa é a questão. Se você vem de um ambiente onde as pessoas olham sempre para baixo, sempre, olha, o máximo que dá para fazer é contar a história de alguém que deu certo. Porque tem gente que você conversa com ela, ela tem várias histórias para te contar de alguém que fez. Mas ela mesmo... Nunca viveu nada. Nunca tem história dela para contar. Então, esse cara foi um cara que acreditou em mim. Eu não tinha experiência nenhuma. E ele falou, cara, você tem um potencial. Você já foi mais no início ou já no meio? No início, ponto de partida. Esse cara me acreditou e arrumou um emprego para mim e falou assim, vem para cá, que eu acredito no seu potencial e você vai aprender muito rápido, né? E é engraçado, cara, que a vida é assim que funciona. Lá comecei os meus primeiros dias ali, comecei a aprender a mexer no COBOL, né? E aí você emitia, era uma ficha de 32, né? 32 centímetros, que fala, um papel, né? Você mandava imprimir na impressora, aí vinha ali os produtos, o laboratório, né, as filiais ali para você comprar. Tinha as colunas ali, você vinha fazendo a conta, colocava uma reguinha, fazia a conta na calculadora aqui e ia preenchendo, né? Cara, e aí, eu vendo aquilo ali, eu falei, cara, mas a gente podia fazer esse negócio em Excel, né? E aí comecei, no horário de almoço que a turma saía, eu pegava o computador, ia lá para a mesa da galera lá e entrava e comecei a fuçar no Excel. Porque eu tinha visto o Excel lá no curso que eu fiz de digitação, computador, né? O cara abriu lá o Excel e falou, isso aqui é planilha e tal, e eu me recordei dessa planilha e comecei a mexer. E aí, peguei e digitei na planilha os dados que estavam no papel, né? E aí comecei a fazer, a usar os dados ali, e aí daí a pouco eu já não precisava mais de imprimir, porque... Até para você imprimir, você tinha que esperar a sua vez de ir lá no computador e imprimir. Era foda, cara. Eu tinha que disputar isso aí. Então, assim, e aí eu falei, cara, Israel, olha só, velho, por que a gente não usa o Excel aqui, né, para poder fazer a compra, né? Enfim, no final do dia, o que aconteceu? Esse cara não sacava, não dava moral para o Excel, mas ele virou o cara que particularmente o cara de Excel que eu mais fera que eu já vi na vida. Ele foi fuçando nesse Excel, cara, e ele fazia
Daí a pouco a gente já comprava pelo Excel, porque aí a gente foi melhorando, né, o sistema, e virou o SAP, e aí o SAP não tinha lá, não era legal, não era tão complexa a tabela de compra, mas aí gerava o relatório para dentro do Excel, e aí as fórmulas de Excel eles trazia, e você só alimentava, organizava as tabelas, aí virou outra vida, aí a gente produzia infinitamente mais, né? Então, assim, por que eu falo que a vida é engraçada? Porque um acaba ensinando o outro e você vai embora. E assim, e eu trouxe desse fato desse cara ter acreditado em mim e me convencido de que eu podia, eu trouxe isso para mim, como eu falei, cara, o único jeito de eu pagar isso é se eu fizer isso para outras pessoas. E foi exatamente isso que eu faço hoje. Eu não tenho temor nenhum, zero temor de ensinar o que eu sei. Eu não sei nada, mas o que eu sei... Essa é uma questão ainda que é dolorida para muito líder. O cara tem muito medo, né? Se eu ensinar, o cara vai tomar meu lugar. Tal. Exatamente. E aí, líder, é exatamente o contrário. Quanto mais você ensina, mais respeitado você é e mais você aprende. Porque quando você vai falar daquele assunto, você acaba, cara, mas peraí, esse negócio se mexeu, né? Porque as coisas evoluem muito rápido. Então eu preciso atualizar também. Então você acaba aprendendo. Então, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Essa é a grande realidade. E aí você passa a ter segurança, você passa a prestar mais atenção naquilo que você vai falar, o jeito que você vai falar, quando você vai falar, que aí esbarra nessa questão que vocês falaram de network. Network é para que você possa absorver o conhecimento, você ter acesso a outras pessoas, e aí, mais do que essas pessoas te dar oportunidade, essas pessoas querendo fazer negócio com você. Essa é a grande verdade, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso enquanto ser humano é querer crescer sempre, crescer, evoluir, aprender. Esse deveria ser o nosso projeto. E não de reter, não de ficar só para mim, não de me excluir, não de me apartar. Você deve se apartar daquilo que te leva para o mal, daquilo que não vai agregar para o outro, daquilo que você tem que fazer às escondidas. Você deve se afastar desse tipo de coisa, mas aquilo que você faz e pode ser mostrado, você deve enfatizar e deve incentivar as outras pessoas a fazerem também. Legal. A gente está caminhando aqui para o final, e aí eu vou deixar para vocês aí agora. E aí, Salles, futuro, projetos? Cara, futuro é trabalhar. Claro que não é só o trabalho, né? Mas, cara, eu não me vejo hoje em casa parado, assistindo TV e sem fazer nada. Eu fico até depressivo. Eu tenho que estar na rua, tenho que estar com gente. Qual que foi o último tempo que você parou assim, para assistir um filme assim, completo? Cara, não lembro não. Completo, lembro. É engraçado como muda, né? Depois de um tempo, você não... Muda mesmo, mãe. Muda mesmo. Não lembro. E assim, hoje eu vejo o tanto de conhecimento que eu juntei e o tanto de oportunidade que eu estou tendo de aplicar esses conhecimentos, né? E fazer, melhorar ali processos de outras empresas, ajudar outras pessoas, que eu acho que eu estou num caminho assim de lá na frente ter meu próprio negócio, de estar auxiliando empresas em coisas que elas não conseguem ver ou enxergar. Por exemplo, esses dias eu estava falando com um cara de TI, ele estava pegando os dados de um sistema, só que tinha determinada particularidade que era da logística que ele não viu. Então ele pegou qualquer arquivo ali e usou como base. Aí quando eu vi, eu falei, mas peraí, isso aqui é o secundário. E o principal? Ele, não, mas como assim? Aí eu fui lá e mostrei para ele, nesse secundário tem uma referência do principal. Abre o principal. Quando abriu o principal tinha mais informação. Mas ele não conseguiria enxergar. Mas eu, da logística, pelo conhecimento que eu já tive, pela bagagem, eu consigo ajudar a galera de TI, dar uma acelerada nos sistemas da empresa, nos indicadores. Então, futuro seria, então, continuar com a consultoria. Consultoria, sistema, implantação, e daí para cima, para frente. Daqui a pouco estou mexendo com IA,
com robô. IA, na verdade, já E depois da Ferrari. Né? Não, IA. mas hoje só usando IA. Eu quero aprender a pegar o código-fonte dela, instalar e fazer adaptação. Tá Até bom. chegar. E depois da Ferrari. Ninguém mais quer... Bom, mas enfim. No cardzinho do podcast já pode por colocar pro exemplo, Salles. Do sorvete à Ferrari. Por exemplo, quando eu era moleque que eu jogava GTA, eu joguei GTA, eu zerei ele ali em 12 horas. E aí depois eu falei, jogo sem graça. Só que eu comecei a ver que o GTA dá pra colocar umas mudanças, modzinho. E aí eu comecei a modificação e tudo mais, e ia aprendendo. Aí logo enjoava. Pegava outro jogo, jogava e tal. E aprendi a jogar, dominei, não tem mais nada pra fazer, aí eu ia aprender a mexer, a editar, a reconstruir essas coisas. Então, mas a gente deveria ser ensinado, e aí o papel falho da escola convencional, principalmente da escola pública, era isso, né? Era a gente pivotar as coisas, testar as coisas para que elas fossem úteis para a sociedade. E aí, às vezes, a gente tem tempo, tem energia, tem ciência, né? Tem a intelectualidade para poder desenvolver coisas, mas não é incentivado, né? E aí, falando de futuro, né? Do que vem por aí, a gente vai poder anunciar daqui a pouco parcerias que a gente fez com WMS, com TMS, com operadores logísticos. A gente vai tocar nesse assunto, a gente vai fazer... Está rolando muita coisa, está acontecendo muita coisa, nós estamos fazendo muita coisa, né? E à medida que elas forem sendo sintetizadas, né? À medida que elas ficarem prontas ali, a gente vai comentar aqui no podcast, a gente vai trazer aqui talvez até os parceiros para comunicar junto com a gente essas evoluções que a gente está fazendo. Mas uma das coisas que eu acho bacana de tudo isso é a gente poder, e eu falando da minha pessoa, eu poder contribuir com um projeto tão grande que se chama logística, né? Que é o que move o mundo. A logística move o mundo. Então, se eu, em algum momento, conseguir contribuir de alguma forma, ou seja, formando pessoas, ou trazendo melhorias em produtos, ou trazendo produtos que vão facilitar a vida da galera, para mim faz todo sentido, todo o esforço, né? Toda essa dedicação. Porque no final do dia, eu assisto filme, tá? Eu sou muito disciplinado, eu sou um cara que eu não gosto de sair. Eu saio, mas assim... Querendo voltar, sai querendo voltar. Saio, tem que ter cadeira no lugar, eu gosto de ficar sentado. Mas eu tenho a minha autodisciplina, eu sou um cara que eu durmo pouco, eu tenho uma janela de sono muito pequena. Então eu sou um cara, como eu tenho muita disciplina, faço meus exercícios ali, eu sou um cara muito caseiro, então isso para mim é mais tranquilo de controlar. Mas eu entendo que essa energia que a gente acumula, toda essa força que a gente constrói para que a gente possa replicar isso e fazer o bem, né? E o bem é você produzir coisas, mesmo nesse ambiente que não é legal, mesmo nesse ambiente que não é inspirador, que é o Brasil, né? Que é muito juro, é muita multa, é muito imposto, é um ambiente que não favorece o negócio, e principalmente quem está começando, as taxas muito pesadas, o cara está abrindo um negócio, a taxa está ali, a mesma taxa que um pequeno paga, um grande paga também, então é muito complicado isso daí. E aí a gente, nesse desafio, mesmo assim, ter a cabeça de querer contribuir, de fazer um país melhor, de fazer com que as pessoas aprendam e elas possam produzir para esse país, eu acho que esse é uma forma de pensar até em legado. Aí sim, eu acho que aí entra legado. Pensando em legado. Legal. Então, vou colocar vocês no fogo para a gente terminar. Salles, um conselho aí para a galera que está entrando na logística ou que já está na logística há um tempo. Rapaz, isso é difícil, viu? Conselho? Por isso que eu falei que eu ia colocar no fogo. Nunca guarde notas na gaveta. É excelente. Não é indireta, viu? Nunca guarde nota na gaveta. Quem nunca esqueceu de pagar uma nota, que tira a primeira pedra. Tira a primeira pedra. E aí, Enos? Um conselho? Isso. Façam inventários. Aí eu com certeza agora, dia 30, tem alguém que tá lá no inventário, lá fazendo. Vai estar vendo o podcast depois. Rapaz, não acredito nisso, não. O cara tá falando isso, não. Né? Os caras aí, façam inventários. Ó.
Boa época para fazer inventário é agora, né? Meu Deus do céu. Então é isso aí, galera. Eu acho que foi muito produtivo. A gente escutar a história das outras pessoas, como que chegaram, o caminho que elas trilharam, eu acho que é um pouco do atalho, né? Que a gente acaba pegando também, né? O cara passou por isso aqui e não deu certo, então eu já não vou por aqui. Pode até que seja que acho que não dê certo para alguém, né? Pode ter muita gente tentando desistir. Isso. E aí, galera, não é só desistir da carreira, tem muita gente pensando em desistir da vida, não tá vendo rumo, não tá vendo motivo, né? Cria um rumo, cria um motivo. Você quer ver uma coisa bacana? Eu já tenho muito tempo que eu não ando de ônibus. Eu odiava andar de ônibus, velho. É muito ruim, você perde um tempo. Você sai arrumadinho, você chega todo amassado. Agora tá um pouco ferrado, diferente, né? Eu não sei como é que tá hoje. Entendi, né? Hoje mesmo eu passei ali e passou um ônibus por mim ali. Eu falei, vai, o ônibus com o vidro todo fechado. Aí o cara falou, não, agora tem ar-condicionado, tem Wi-Fi. Foi, né? Não, mas olha, falando de Goiânia, não são em todos os lugares, em alguns lugares que tem, então não é todo lugar. Mas, assim, e o que me revoltava era, né? Eu tava no ônibus, cara, 200 pessoas dentro do ônibus. Eu contava, mano. Eu já cheguei a contar 213 pessoas dentro de ônibus. Era o caos. E a gente parado na avenida lá, e uma pessoa em cada carro do lado de fora. Eu falava, cara, que coisa. Tá errado isso aí, né? Tá errado isso aí. Então, eu ainda acho que ainda continua errado. A distribuição é muito ruim, mas se você não quiser fazer parte dos 213 que estão ali ensardinhados, faça diferente, se envolva. Achei que você ia falar, faça inventário. Eu falei, não. Faça diferente, rompa essa barreira, não desista e você vai colher. Pô. Mas eu acho que a primeira coisa que faz na logística é isso mesmo, é comprar uma moto parcelada. É o que é verdade. Ter mais tempo, né? É verdade. Não, então é isso aí, já ia puxar outro assunto aqui, mas vamos deixar pro próximo. Valeu. Então valeu, galera. Palavras finais aí, Salles. Valeu, galera. Comenta, compartilha, curte aí. Comenta aí um caos importante que aconteceu na tua vida. Se você concorda ou não concorda, coloca aí. Segue nossas redes sociais, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Dá essa força aí pra gente, beleza? Obrigadão e até a próxima. YouTube também, vambora. YouTube é o principal. Paletizados, galera. Abraço. Daqui um pouco o Wesley vai vender essas canequinhas também, tá? Valeu, galera. Valeu, até mais.